Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 18ª questão da prova da Prefeitura de Praia Grande do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre a composição das resinas compostas. Vamos lá! Pessoal, o que diz essa questão? Dentre os componentes básicos das resinas compostas estão as partículas de carga. Assinale a alternativa que apresenta uma incorreta característica dessas partículas. O que tínhamos aqui? Letra A. Partículas de quartzo e vidro são comumente utilizadas como partículas de carga. B. Partículas de sílica também podem ser usadas como partículas de carga. Letra C. Apesar de necessárias para a estrutura da resina, as partículas de carga, quando misturadas à matriz, diminuem a resistência de tração. E a alternativa D, quando as partículas são misturadas à matriz resinosa, o primeiro efeito é a redução da contração de polimerização. Meus queridos, vamos descomplicar essa questão. Quando a gente fala de resina composta, a gente tem que lembrar basicamente de três componentes, que seria a matriz orgânica, o agente de união e a matriz inorgânica. Então tem que ficar muito claro isso na nossa cabeça. Quando falar de resina composta, a gente tem que lembrar matriz orgânica mais uma matriz inorgânica e um agente de união ali no meio. Então vamos começar pelo mais simples. Quem é o agente de união? Silano. Então é um agente de união silânico. E isso cai muito em prova de concurso público. Agora vamos para a matriz orgânica. Quando a gente fala da matriz orgânica, a gente tem que lembrar que é o principal componente das resinas compostas. Então, se a gente pegar o todo da resina e aqueles três componentes, a matriz orgânica, a matriz inorgânica e o agente de união, a maior parte disso é matriz orgânica, e é constituído basicamente de dimetacrilatos aromáticos ou alifáticos. Eu já vi prova de concurso pedindo isso em alternativas. Então, a gente precisa ter uma noção. E os principais componentes dessa matriz orgânica são bis-GMA e UDMA. Mas a gente tem um probleminha aí. Esses dois componentes, eles têm uma alta viscosidade e um alto peso molecular. Isso acaba dificultando a manipulação e o manuseio dessas substâncias. Então, para corrigir isso, o que foi acrescentado? Foram acrescentados monômeros diluentes, que são o EGDMA e o TGDMA. Só lembrando que o DMA são dimetacrilatos aromáticos, tá? Só para vocês entenderem da onde que vem essa palavra bonita aí. Então, esses DMA, do UDMA, EGDMA, TGDMA, é dimetacrilatos aromáticos. DMA. E qual a característica dessas substâncias, do EGDMA e o TGDMA? Eles têm uma baixa viscosidade e um baixo peso molecular. E o que vai acontecer quando a gente acrescentar um desses monômeros diluentes ao bis-GMA ou ao UDMA? A gente vai ter uma diminuição da viscosidade. Era isso que a gente queria, para facilitar o manuseio, a manipulação desse material, dessa substância. Mas, como nem tudo é perfeito nessa vida, a gente também tem alguns probleminhas desse acréscimo de monômeros diluentes. A gente vai ter um aumento da contração de polimerização e a gente vai ter um aumento do coeficiente de expansão térmico linear. Então, quando a gente acrescenta monômeros diluentes ao bis-GMA e ao UDMA, a gente vai ter uma redução da viscosidade. Era justamente por isso que a gente precisava dos monômeros diluentes, para facilitar a manipulação. Mas a gente vai ter duas consequências que não são tão legais assim, que é o aumento da contração de polimerização e o aumento do coeficiente de expansão térmico linear, ok? Isso tem que ficar muito claro em mente. Pessoal, eu já vi uma questão de concurso público, não faz muito tempo, não vou lembrar a banca. Ele queria saber qual era um monômero de baixo peso molecular utilizado na composição da resina composta. E aí, dentre as alternativas, a gente tinha lá o TGDMA.
Então, as bancas gostam muito de pedir sobre esse assunto. Eu sei que muitas vezes vira decoreba, se a gente entender um pouquinho dessa funcionalidade, talvez facilite a memorização de vocês, mas tem que internalizar, tem que colocar esse conteúdo para dentro, porque vira e mexe, as bancas pedem alguma coisa desse conteúdo. Avançando aqui então, a gente falou do agente de união, que é o silano, a gente falou da matriz orgânica, que é o bis-GMA e o UDMA, e que a gente precisa acrescentar monômeros diluentes para facilitar a manipulação dessa substância, diminuindo a viscosidade, mas a gente tem algumas consequências que não são tão legais, né? E a matriz inorgânica? Quando a gente fala de matriz inorgânica, tem que vir na cabeça partículas de carga. E quais são as mais utilizadas? Quartzo, sílica e partículas de vidro. Tem outras sim, mas essas são as que mais caem na nossa prova de concurso público. E a principal função do acréscimo de matriz inorgânica na composição da resina composta é para quê? Fortalecer esse composto, fortalecer a resina, aumentar as propriedades mecânicas. Então, falou de matriz inorgânica, tem que lembrar de partícula de carga e tem que lembrar que é para fortalecer essa resina composta, melhorar a propriedade mecânica. Então, a gente vai ter como consequência do acréscimo de partículas de carga, diminuição da contração de polimerização, diminui o coeficiente de expansão térmico linear, diminui a absorção de água, confere radioopacidade, principalmente as partículas de vidro, aumenta a resistência, e aí resistência à tração, à compressão e à abrasão, aumenta o módulo de elasticidade, que está relacionado ao aumento de rigidez desse material. Então, pessoal, fazendo aqui um resuminho. O que tem lá na matriz orgânica? Bis-GMA, UDMA, mas ele tinha uma alta viscosidade e ficava difícil manipular. A gente precisou acrescentar o quê? Monômeros diluentes, que é o EGDMA e o TEGDMA. Ficou legal, consigo trabalhar bem, mas dois probleminhas principais aí. Aumentou a contração de polimerização e aumentou o coeficiente de expansão térmico linear. Precisamos o que então? Acrescentar partículas inorgânicas, partículas de carga. Para quê? Para melhorar a propriedade mecânica desse material. E aí a gente vai corrigir, né, até um certo ponto, essas consequências negativas do acréscimo dos monômeros diluentes. Então a gente vai diminuir a contração de polimerização, vai diminuir o coeficiente de expansão térmico linear que os monômeros diluentes tinham aumentado. Entenderam minha linha de raciocínio? Ficou mais fácil de compreender agora? Espero que sim. Além da matriz orgânica, inorgânica e o agente de união, a gente tem que lembrar de mais três coisinhas que estão ali na resina composta e que as bancas também gostam de perguntar, que é o iniciador ou ativador, os inibidores e os modificadores de cor. Quando a gente fala de iniciador, ativador, não podemos esquecer da canforoquinona, mais uma amina alifática, mas geralmente as bancas acabam pedindo só canforoquinona e fenildopadiona. Inibidores, a gente tem o hidroxitolueno butílico, também conhecido como BHT, e hidroquinona. E por último, nós temos os modificadores de cor. Quando falar de modificador de cor, a gente tem que lembrar de óxidos. Falou de resina, modificador de cor, óxidos. Os mais utilizados, dióxido de titânio e o óxido de alumínio. Lembrando sempre que as resinas mais translúcidas têm menor quantidade de óxidos. Resinas mais opacas têm maior quantidade de óxido. Então, quanto mais óxidos eu tenho na resina composta, mais opaca ela fica. Questão de concurso também, marca aí, anota aí. Aquele resuminho básico do que as principais bancas têm pedido nos últimos anos em relação a esse assunto. Um VAP em 2022 queria saber qual era o iniciador da resina composta. Resposta: canforoquinona. Fácil, né? O Nesp, em 2019, perguntou qual era a principal função da carga inorgânica na resina composta. E a resposta era melhorar as características mecânicas das resinas compostas. Em outra prova da VUNESP, em 2019, ela perguntou o seguinte: se eu aumentar o teor de carga na matriz inorgânica, o que acontece? A resposta era: diminui o coeficiente de expansão térmico linear. E por último, a FGV, em 2015,
queria saber os benefícios da adição de partículas de carga. A resposta era melhoria nas propriedades físicas e mecânicas do material e redução da contração de polimerização. Então vejam como as bancas gostam de pedir questões sobre esse assunto. Vale a pena memorizar. Voltando para a nossa questão, ela queria uma alternativa incorreta em relação às partículas de carga da resina composta. Então vamos para a letra A. Partículas de quartzo e vidro são comumente utilizadas como partículas de carga? Sim, está correta. Então não é a nossa resposta. B. Partículas de sílica também podem ser usadas como partículas de carga? Também podem, então não é a nossa resposta. Alternativa D. Quando as partículas são misturadas à matriz resinosa, o primeiro efeito é a redução da contração de polimerização. Exatamente o que a gente disse. Colocou partícula de carga, melhora a contração de polimerização, diminui a contração de polimerização. E aí chegamos na letra C, que diz o seguinte: apesar de necessárias para a estrutura da resina, as partículas de carga misturadas à matriz diminuem a resistência de tração. Pessoal, lembrando que quando a gente acrescenta partícula de carga, é para melhorar a propriedade mecânica da resina, é para deixar ela mais resistente à tração, à compressão, à abrasão. Então, aumenta a resistência à tração. Então, essa é a resposta correta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham revisado esse assunto. Você que me acompanhou até aqui, deixa o seu like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. E agradeço demais a sua companhia aqui comigo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!